Sábado, 26 de agosto de 2017, estamos começando o nosso Repercutindo, sempre debatendo os temas de interesse da nossa coletividade e que foram destaques durante os nossos telejornais durante a semana. Cumprimentar os amigos que vão fazer o programa conosco mais uma vez. Aline Souza, muito boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos vocês. Já estava com saudade de estar por aqui com vocês. Muito bem. Paulo Magrini, boa tarde. Boa tarde, Dilson, Aline, Diego, Rodolfo e telespectadores. Uma grande alegria estarmos aqui. Fernando Rodolfo, aquele abraço. Boa tarde, doutor Dilson, né? Explicar o doutor dele, porque eu descobri que ele é juiz, né? Ou foi juiz de vaquejada. Juiz de vaquejada. Ele volta a ser. Se precisar, ele volta a ser. Agora tem que ter cuidado com as notas, né? No fim de semana desse que vocês tiveram semana passada, Agora o problema é que ele quando vai dar o zero boi, quase apanha. Então tem que ter cuidado, é o juiz que só dá 10. Bom dia, ou boa tarde ao doutor Dilson. Tá bom, depois eu conto as suas também, viu? Pode ficar à vontade. E o nosso convidado especial de hoje é o nosso Diego Barbosa, nosso diretor de jornalismo, está aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Diego. Satisfação estar aqui com vocês todos, né? Boa tarde para o nosso telespectador. E é a primeira vez, né, que participo do Repercutindo nesse cenário novo aqui. Fui convidado, estou aqui. Muito bem, coisa boa. Vamos começar já com o primeiro tema e eu passo a bola para você, Paulo Magrini. É um tema, Dilson Oliveira e colegas e telespectadores, um tema que foi bem destacado mesmo durante toda a semana, a questão do Hospital São Sebastião. Municipalização. A municipalização como foco, como pleito do município, e aí não tem um ponto final. Tem exatamente o ponto, a parada da polêmica. Finalmente ficou sob, ou continuará sob o guarda-chuva do Estado de Pernambuco, colocando com a gerência dos serviços do Hospital São Sebastião por uma OS, uma organização social. A grande polêmica, todo mundo já sabe como foi que fora destacada, e aí uma verdadeira, eu diria que, movimentação para se buscar uma solução. Pelo menos uma coisa a gente vai colocar, vai discutir aqui. Saiu do estágio de letargia, tanto tempo sem uma solução de ordem direta, entrou no campo das promessas no período pré e durante a eleição, e agora é uma resposta dada pelo Estado que diz o seguinte: fica com o Estado e vamos colocar uma OS. Pelo menos a coisa ficou às claras, né? Porque isso é uma promessa de outros governos. A gente vai municipalizar e a gente nunca entendia o porquê, né? Da dificuldade do hospital ser municipalizado. E aí, agora, a gente entendeu exatamente a briga Estado e município, quem vai municipalizar e o porquê não vai, e chegou num embate que teve que decidir. Ou o governo ou o município, e aí o governo assume realmente essa responsabilidade. A gente entende até por questões políticas, né? Na verdade foram as picuinhas políticas, né, que a gente viu. Foi isso que prevaleceu durante todo esse período de discussão, Estado, município, seja lá quem for, mas na hora H o que prevaleceu foram as picuinhas políticas com desdobramentos na política local. É assim que eu vejo, além de analisar também mais uma pisada de bola do governo do município, que terminou dando o mote, e o governo do Estado disse: é aqui que eu quero, e se apoderou daquilo ali, para depois ter o pé de dizer também que o governo do município prometeu e não cumpriu. Eu acho que é isso que vai acontecer. Até porque nem poderia, né? Porque eu concordo até com o município no aspecto de que você não pode assumir o compromisso de gastar 1,5 milhão por mês para manter um hospital como esse e não ter o suporte de atendimento exclusivamente para Caruaru. Mas aí o Estado já fez o contra-ataque, dizendo que nas UPAs do Estado no município, aqui em Caruaru, 80% dos atendimentos são de pessoas do município. O que na realidade se leva... E aí fica essa briga, essa guerra. É uma questão natural, eu vejo, mesmo com desdobramento, com esta finalização ou com a sequência, quando o serviço de fato estiver em funcionamento, como promessa do Estado, colocar em funcionamento a partir no mês de dezembro, salvo engano, eu vejo que isso é uma questão natural do processo de vivência das questões, quando a gente fala que é uma questão ou de picuinhas, ou de política, na realidade está tudo.
a questão dos entes federativos, o ato administrativo com o ato político, neste universo, naturalmente, eles se fundem. Aí se observa que o Estado tem pleiteia um tipo de articulação ou um tipo de estratégia para o que ele diz, colocar esse hospital como retaguarda para desafogar o hospital regional que funciona em Caruaru. E por outro campo, o município falava das questões de cirurgias eletivas, essas são as cirurgias marcadas com atendimento clínico, para desafogar o que julga-se o acúmulo dessa fila para o município. O que se observa a partir de agora é que o município vai buscar exatamente uma alternativa, colocar outros equipamentos de sua esfera, porque se for planejar a questão de construção, querido, então não vai resolver essa questão com tanta brevidade. Porque, na realidade, o que seria bom para um planejamento do município, que está na defesa de suas buscas, assim como o Estado quer delimitar espaço, e aí essa briga é de quem tem o espaço nessa questão da prestação de serviço, quem vai prestar e prestar o serviço numa questão de melhor qualidade. A discussão é essa e nem política certamente vai ganhar espaço aquele que jogar melhor do ponto de vista. E toda essa discussão, essa polêmica que já dura anos. Né, do São Sebastião, ela começou no campo político, transcorreu no campo político e me parece que acaba no campo político também. Porque assim, para a população, o que importa é que o hospital funcione. Claro. Se ia ser municipalizado, as pessoas não sabiam com que tipo de serviço queria funcionar. Se permaneceria com o Estado, as pessoas não sabiam com que serviço. As pessoas querem chegar, precisar do atendimento, chegar lá e ser atendidas. Então assim, enquanto havia toda essa discussão política, municipaliza ou não municipaliza, tem recurso ou não tem recurso, termina a obra ou não termina, 99% de obra concluída, falta 1% do município. As pessoas não querem saber disso, a população, nós queremos o serviço funcionando efetivamente. E bem, né? E me parece que toda essa polêmica que nós presenciamos, que nós relatamos, inclusive, que nós fomos buscar informações e posicionamentos nas últimas semanas, ao menos no discurso, serviu para destravar um processo que já vinha empenhando há anos. Há muito tempo. Há quanto tempo Caruaru não vinha discutindo essa questão de reabre o São Sebastião, faz-se o que com o São Sebastião, municipaliza o São Sebastião, mote de campanha nas eleições do ano passado, mas a gente não via efetivamente nada acontecer, a não ser trabalhos internos de obras, né, dentro da unidade, mas o que importa é que as portas se abrissem para a população ser atendida. Agora, há essa questão de realmente por que não houve uma decisão anterior, por que foi necessário, via público, a secretária de saúde do município dizer que não tinha R$1,5 milhão por ano para custear as despesas da unidade. Por que isso não aconteceu antes? Por que não aconteceu? Se o Estado tinha condições sendo municipalizado ou não, se ele tinha condições de bancar a finalização da obra e a abertura da unidade, por que demorou tudo isso? Por que houve esse entrave entre os entes, entre o município e o Estado, para que isso acontecesse? A gente tem um papel muito relevante, enquanto meios de comunicação, de trazer essa discussão à tona, porque a gente fosse a imprensa, não tinha saído não. Exatamente. Não tinha saído nada. A gente participa. Aqui nós somos a voz do povo, que não tem essa comunicação direta com essas pessoas e que a gente precisa mesmo, né, ir lá e dizer, olha, por quê? E por que não? Porque quando a gente acaba buscando isso, a gente tem um feedback, a gente tem uma resposta. E isso é bom para a população. Mesmo os equipamentos do Estado no município de Caruaru, elas atendem aos munícipes e atendem a uma região. Então, desafolgar como equipamento do Estado, que continua com seu equipamento, como a OS. E que essa OS seja exatamente nos moldes do que se faz no Mestre Vitalino, que é referência, inclusive, com cirurgias de ponta, no que se diz respeito às eletivas. Que tem ampliado seus serviços, né? Cardiologia ultimamente. Então, Exato. a gente tem melhorado. A gente tem UPA-E, especialidades, tem a UPA mesmo estadual. A gente tem mecanismos hoje que colaboram muito com essa questão de saúde em Caruaru e atende realmente aos municípios vizinhos. Essa discussão aí de São Sebastião, ela ficou travada entre o município e o Estado. E a gente não viu muita mobilização, muita movimentação dos demais representantes da cidade, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Até eu comentei na Rádio Jornal, e depois o pessoal da assessoria do deputado Tony Gel ligou dizendo que o deputado não se pronunciou a respeito do assunto, porque concordava com a maneira com que o governo do Estado anunciou que vai reabrir o Hospital São Sebastião. E que se o governo tivesse ficado calado,
aí sim ele teria se pronunciado para cobrar exatamente a reabertura. A deputada Laura Gomes já se pronunciou também através dos blogs da cidade, né? Dizendo que comemorava a reabertura do hospital, o governo reassumir o Hospital São Sebastião, mas a gente vai ficar aqui e vou corroborar com as palavras da prefeita Raquel Lira, no dia que a gente entrevistou ela lá, mesmo no Hospital São Sebastião, quando ela dizia que cabe agora ao município e a nós da imprensa também, cobrar do governo do estado que coloque em funcionamento realmente nesse prazo que foi dito, até dezembro deste ano, para fazer realmente o hospital funcionar. E vamos ficar esperando que tenhamos uma movimentação maior das lideranças políticas do município para fazer valer e fazer funcionar também aqui na cidade o Hospital da Mulher, que está aí, o governo do estado começou a construir há anos, que não consegue terminar, está virando um elefante branco e daqui a pouco o dinheiro foi pelo ralo e não funciona nada naquele local. Vamos ver se esse pessoal cobra também do governo do estado que o Hospital da Mulher seja concluído, ou que dê um prazo de conclusão realmente daquilo ali, né? No mais, é aguardar e não há dúvidas que nós, veículos de comunicação de imprensa, faremos sim, constantemente, como estamos fazendo nos veículos, nos espaços, a cobrança e a fiscalização como comunicadores, mediadores do pessoal, do povo, a sociedade que confia e coloca a gente, Rodolfo. Com certeza. Pois é, eu vejo que Caruaru sai ganhando, como disse aí o Barbosa, o Diego Barbosa, e essa questão das cirurgias eletivas, o secretário de Saúde do Estado, Irã Costa, anunciou, né, que vai oferecer todo o suporte ao município para que o município possa resolver. Muito bem. Fazer o seguinte, vamos para o intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta com o Repercutindo de hoje. Não sai daí, voltamos em instantes. Voltando com o Repercutindo deste sábado aqui pela sua TV Jornal. E vamos continuar abordando assuntos de interesse da comunidade. Agora, segurança, Fernando Rodolfo. Pois Dilson, a gente falou muito sobre segurança essa semana. Aliás, temos falado disso diariamente porque o problema é muito sério. Pernambuco está vivendo uma grave crise nessa área. E um caso que me chamou a atenção essa semana foi o de Paranatama. Paranatama é uma cidade pequena lá no Agreste Meridional, que na delegacia nós encontramos lá 2 policiais, acreditem, sem um par de algemas sequer. Nossa. Como falar em segurança pública, como falar em dar uma resposta à sociedade dessa forma, se os policiais não têm sequer um par de algemas, eles não têm colete, a delegacia não tem delegado, a PM não está na cidade, quando precisa tem que chamar de Garanhuns ou de Salual ou de qualquer outra cidade vizinha. Quer dizer, é um estado de abandono. Total. É um estado de abandono. Em Lajedo, em Altinho, nós mostramos também condições precárias. Não fossem os prefeitos, principalmente no caso lá de Lajedo, não teria viatura circulando pela cidade, porque o prefeito teve que pagar do próprio bolso, inclusive, já que a prefeitura não tem condições legais de fazer isso. Isso causaria problemas com o Tribunal de Contas, né? Está reformando a delegacia da cidade. Em Altinho, a mesma coisa. Se não fosse o prefeito, a delegacia estaria fechada. O destacamento da Polícia Militar estaria fechado. Eu fiz um apelo essa semana para que outros prefeitos possam seguir o exemplo deles, né, de olhar com carinho para a segurança pública, sabendo, claro, que é competência do Estado, mas que se cada um fizer a sua parte, né, a gente pode trabalhar para diminuir. Porque o governador falou essa semana de um plano de segurança que ele acredita que até dezembro, Dilson, vai restabelecer a normalidade em Pernambuco. Eu fico achando que é muito difícil, a menos que seja uma mágica ou que ele convoque aí a Liga da Justiça, porque do jeito que está, a gente está em péssimas condições. Precisa estar sempre em consideração nessa discussão de que quando você faz um apelo para que os prefeitos das cidades eles se mobilizem neste olhar de buscar alternativas, e tem, na grande maioria, enfrenta 2 problemáticas, a questão legal e a questão econômica mesmo, de não ter condição. Muitas vezes a condição é só repasses obrigatórios da União e de participação para os municípios, e que mal sobrevivem, geralmente como gestores, como gerentes de massas falidas, ou de apenas receber e pagar as obrigações. Então, mesmo assim,
é preciso e até levantar essa questão das representações municipais estarem unidas e buscar alternativas e continuar discutindo, até que o Estado ou os Estados da Federação, que, falando especificamente de Pernambuco, busque, na realidade, uma alternativa de uma força-tarefa que vai além das possibilidades do guarda-chuva do Estado, chamado, como exemplo, Pernambuco, e veja exemplos de campo nacional para discutir uma questão de segurança com a responsabilidade direta da federação, que tem, inclusive, uma força policial que você até citava, na Força Nacional, de representações de vários estados que compõem isso aí. Então, é preciso ter a palavra que eu sempre venho dizendo: se na educação é assim, deve ser. Se na saúde é assim, na segurança é preciso ter prioridade com isso aí. Tem que buscar onde tem a força. Diante desse quadro, né, que a gente vê, que a cada semana que passa, a gente vai vendo fatos novos e que nos chocam cada vez mais. Tivemos aí no fim de semana o caso do delegado lá de Santa Cruz do Capibaribe, que foi abordado por bandidos, reagiu e terminou matando um deles. Cada semana que vem um fato diferente que deixa... Secretário assaltado, tendo a pistola roubada. Exatamente. Policial rodoviário sendo furtado na porta de casa quando saía para trabalhar. Imagina, a gente falava no nosso dia, se essas pessoas estão sendo assaltadas e passando pelo que estão passando, imagina nós, cidadãos comuns. É claro que o bandido não sabe quem é quem, né? Ninguém tem na testa escrito o que é. Complicado. Isso, na verdade, representa, né, um diagnóstico da situação em que a gente enfrenta. Exatamente. Né? Você falava de força-tarefa, Magrini, e força-tarefa eu entendo como união de forças, né? Apesar do Estado ser responsável pela segurança pública, mas os municípios podem sim colaborar, como o Rodolfo falava, mas o Estado precisa ter mobilização, precisa ter articulação junto aos municípios, precisa vir sim aos municípios. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio de vocês. A gente entende que iluminação interfere sim na segurança pública, a infraestrutura das comunidades, por onde passam as viaturas, muitas vezes em perseguição também, locais que são extremamente favoráveis ao consumo de drogas, né? É preciso que os municípios também colaborem nesse sentido, guardas municipais, mas para isso é preciso que haja uma mobilização, uma articulação. Embora o Estado tenha sim essa responsabilidade, mas não pode achar que ele vai ter autossuficiência para fazer isso. Isso acontece no país em geral. Você participava, Rodolfo, na semana anterior, na semana passada, de uma audiência pública aqui mobilizada pela sociedade, pela OAB. A OAB é a sociedade. E lá nós tínhamos várias representações, mas não tínhamos, por exemplo, o secretário de Defesa Social do Estado para ouvir aquelas demandas, para levar adiante os pleitos das pessoas que estavam ali representando várias entidades, vários órgãos de Caruaru, né? Porque Caruaru está vivendo aí uma situação em termos de violência, de recordes de homicídios, de assaltos também, e nós não tínhamos lá essa figura. Então o Estado precisa estar presente para justamente buscar auxílio sim dos municípios. É preciso também que haja o entendimento, sim, muitos acreditam que é o momento, e Pernambuco chegou ao estágio de uma força nacional presente aqui. Mas o problema é o governo do Estado admitir a fragilidade, né? Eu não estou dando conta do recado. Vamos se unir, por favor. Você pode me ajudar com o quê? Você pode contribuir com o meu trabalho em que sentido? Ele não tem essa humildade para dizer assim, eu não estou dando conta do recado e eu preciso da ajuda de vocês. Mas parece que é uma força aqui que vai, cada um puxa para um lado, nisso ficamos nós, sociedade, no meio, no fogo sem cruzado. ter aquilo que a gente precisa. Essa semana aqui, o presidente do sindicato dos policiais civis, né, o Áureo Cisneiros, esteve aqui com você, Rodolfo, no TV Jornal Notícias, e ele falava que o problema não é as reivindicações, a pauta de reivindicações da categoria não é questão salarial. A questão salarial está resolvida até 2018. O problema é justamente isso que você estava falando. A estrutura, né? Condições de trabalho, o colete, a situação das delegacias, que você vem mostrando aqui há 2 semanas, a situação dos prédios, onde ficam as delegacias. É impressionante, eu fico sem acreditar ainda. Uma delegacia sem algema. E você, piada, quando né? a gente discute... por isso que bandidos, como o Dilson mostrou no programa dele essa semana, verdade, tiram onda com o governo do Estado, diz assim, ó, galera do Rio, vem pra cá. O Comando Vermelho. O Comando Vermelho vem pra cá, que aqui é tudo livre, é tudo bacana, tá tudo liberado. E quando você levanta essa questão do Rio de Janeiro, me lembrou o Exército, uma força-tarefa do Rio de Janeiro,
para acabar ou controlar baderna, quadrilhas fazendo exatamente verdadeira, assaltando, principalmente especializada em roubo de cargas, estava em rede nacional sendo observado nos telejornais do país inteiro, e aí o Estado com problemas seríssimos na questão fiscal, questão econômica, pagamento, atraso, resultado, pede socorro. Por quê? Porque projeto político para quem está no poder não se sequenciará. Talvez seja essa questão, esse exemplo de não mostrar a fragilidade, porque o projeto, como tem projeto político na sequência, Dilson Oliveira, aí você realmente, não, eu vou pedir socorro porque o negócio está ruim demais e a sociedade quer uma verdadeira guerra civil. Então, quando se fala de força-tarefa, exatamente tem que chegar, você tem que descer o degrau e conversar com a base. E a base são os municípios. Sem parceria, não adianta dividir responsabilidades de formas isoladas. Não adianta você trabalhar o macro se você não conversa com a base. Isso é em todos os sentidos. O cooperativismo, né? Vamos se unir aqui, você tem os mesmos interesses que eu, a gente vai se reunir e ver onde é que a gente está pecando mais, onde é que a gente está mais fragilizado, onde é que a gente pode melhorar, um dá uma ideia, outro dá uma ideia, todo mundo se une e acaba acontecendo. Agora o problema é realmente chegar a esse consenso, né? Infelizmente. A gente teve lá, nessa mesma audiência que a gente citava aqui, o relato, né, o testemunho dos coordenadores do Disque Denúncia, por exemplo, Agreste. Nós, inclusive, fizemos uma reportagem sobre os serviços essa semana e os números são muito claros de uma situação extremamente difícil de um equipamento, de uma estrutura que é fundamental para a segurança pública. No primeiro semestre de 2016, do ano passado, as denúncias no Disque Denúncia eram 1.700. Com ele funcionando período, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Esse detalhe. Né? Nesse ano, no mesmo período, não chegou a 700. O número atingido não foi de 700 denúncias. E você tira exatamente essa comunicação direta da população, né? Houve a redução do tempo de serviço, redução do quadro funcional. Significa, né? Menos investimento. Funciona apenas de segunda a sábado, de 7 da manhã a 7 da noite. Só que o horário em que há mais registro de ocorrências e de denúncias, para o Disque Denúncia, não tem ninguém. É de 7 da noite a pelo menos meia-noite. E final de semana. É o horário que as pessoas estão em casa. E no domingo, né, principalmente. As ocorrências são mais frequentes. Mas isso é atestado, inclusive, pelas polícias civil e militar, como um instrumento, uma ferramenta extremamente importante para o combate à violência no município. A população você está na sua comunidade, você sabe onde tem a boca de fumo do bairro, né? Quem são as pessoas? Se eu ligo para o Disque Denúncia anonimamente, eu identifico as pessoas, onde é a casa, como é que funciona, e eu tenho uma resposta efetiva da polícia quando faz a avaliação e vai buscar realmente o que está acontecendo, óbvio que eu vou querer participar, eu vou querer contribuir de alguma maneira com a segurança da minha comunidade. Isso reflete como um todo, né? Assim como nós temos, quando nós falamos de saúde, educação e a gente fala de segurança como itens de quê? Itens básicos e uma palavra que vou voltar a colocar, a observar, chamada prioridade. Qual é a prioridade? Dilson Oliveira vai completar. É a vida ou a reeleição? A pergunta é essa. Infelizmente. Prioridade hoje em dia é salve-se quem puder. Do jeito que a coisa está indo, o negócio está realmente complicado. Bom, vamos lá. Vamos fechando o programa de hoje aqui. Agradecendo a você de casa pela sua audiência. Na segunda-feira a gente volta nos nossos telejornais. Obrigado, Aline Souza. Obrigado a você e a todos que estiveram aí com a gente nessa tarde. Obrigado também, Paulo Magrini. Você volta à noite, né? Sim, Dilson, às 19h20, 7h20 da noite, com o programa Destaque. A cada semana, muito melhor. E o final de semana de vocês? Riacho das Almas. Hoje, porco, né? Hoje tem um porco esperando a gente lá. É um verdadeiro city tour. Semana passada foi Ibirajuba, né? Era uma galinha e está evoluindo, né? Uma galinha já foi para um porco. É um quadrúpede, né? Depois a cantora sou eu. O show foi a parte, né? O show foi a parte com o nosso querido Dilson Oliveira. Vai ter porco semana que vem, é um bode, mas hoje é porco. O Diego está convidado, ficou só no WhatsApp lamentando. Convida os amigos, né? Convida os amigos. O porco é grande, igual aquele amigo. Mas o que é isso? Olha a hora aí, viu, Alberto Pereira? Para não demorar muito, viu? Um abraço para o Alberto, o Reinaldo, o Ciso, o Sanfoneiro, que está com a gente hoje de novo lá. Pronto. Diego, um abraço. Alberto é o da Zabumba? Exatamente. Grande Alberto, um abraço.
Pronto. Abração pra você também. Volte outras vezes. Tá certo. Se deixar, eu volto. Por que você fica tão vermelho assim? Por que ele eu fica... também não entendo, né? É a defesa dele é ficar vermelho. Até a semana que vem, né? Até a semana que vem. Abraço, minha gente. Aproveita o Ótimo sábado. fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, Boa tchau. tarde.